Esse comentário foi colocado na postagem que eu falei que o Pirula teve alta. Olha só como ele se acha especial, tadinho. Pobre ser. E eu tenho uma pergunta para vocês, cristãos. Pilastra da Verdade. Verdades do dia a dia, com Anthony Galvão. Olá, meus nobres amigos, espero que todos vocês estejam bem, amigos racionais do Brasil, ateus, agnósticos, apateístas e também pessoas mesmo tendo crença sem se envolver com religião, que tem um certo respeito pelo nosso trabalho aqui na internet. Eu agradeço pelo apoio, tá? Temos uma amiga, colega racional na internet, que o nome dela é Bruna da Silva, que também é ex-evangélica. E eu não tenho que deixar de parabenizar a Bruna, tá? Inclusive, eu vou deixar o link do canal dela aqui. Se você quiser se inscrever lá, se inscreva lá, porque você só tem a ganhar. Uma pessoa maravilhosa que usa a sua inteligência. Tem 3 mulheres aqui na internet. 3 não. Não só 3. Nós temos aqui muito mais de 3 que tem canais racionais na internet, tá? Lembrar de 5. Aline Câmara, maravilhosa no que propaga, é um ser humano maravilhoso, mente aberta, sabe o que diz. Elaine Souza, parabéns a Elaine Souza, cara, sensacional. E Bruna da Silva, do canal Bora Opinar, que é sobre ela que eu vou falar aqui. Sobre uma postagem que ela colocou no short do canal dela. Que eu vou acrescentar o que ela falou. Aqui. Tem uma amiga minha, que o nome dela é Jane Costa, tá também na internet. E tem também outra Jane, que tem um canal, ela habita nos Estados Unidos. O nome do canal é Saindo do Engano. Temos também Roseli, esposa do nosso amigo Rodrigo, do canal O Humanista. E outras mulheres que são sensacionais aqui na internet, ajudando o povo a raciocinar, que é coisa que o povo não quer. Infelizmente, o povo brasileiro quer viver na fantasia, no engano, na mentira. E a Bruna, ela postou um short no canal dela, mostrando uma mensagem venenosa. Com pouca coisa na mensagem, mas venenosa. De um cristão burro. Quando a Bruna falou sobre o Pirula, que teve o AVC e que ele teve alta, Bruna falando aqui, inclusive vou até pesquisar para saber mais sobre o Pirula, que nunca mais eu soube sobre ele. Aí o tal do Nildo, acho que o nome Nildo, o cara aqui colocou aqui, se fosse cristão, estava bem melhor. Olha a mensagem, se fosse cristão, estava bem melhor. Como se cristão não passasse por nada ruim, hein? Vamos ouvir o que Bruna falou e eu vou acrescentar o que ela falou. Esse comentário foi colocado na postagem que eu falei que o Pirula teve alta. Olha só como ele se acha especial, tadinho. Pobre ser. E eu tenho uma pergunta para vocês, cristãos, povo escolhido por Deus. Por que tem cristão pobre? Por
que tem cristão doente? Por que será que a oração não funciona? É que muita coisa é só no livrinho de conto de fadas. Somente lá. Pois é, olha só. Rapidinho, né? Rapidinho o que Bruna falou. Em poucas palavras ela falou muita coisa legal. Né? Porque tem cristão pobre, hein? Se fosse cristão seria bem melhor. Porque tem cristão de câncer terminal gritando nos hospitais, dependendo 100% da ciência, da medicina, e agradecendo a Deus ainda por isso, né? Agradecendo a um Deus pela medicina, por pessoas que estudam, né? Muitos médicos ateus, a maioria dos médicos, se você não sabe, a maioria, tá? A maioria é ateia, tá? Eles não vão falar, tá? Porque eles estudam e sabem. Tem médico cristão? Tem. Crente fanático no meio da medicina? Tem. Mas a maioria é ateia. Deixando claro. Um médico ateu que estudou cuidando de um cristão. E o cristão agradecendo a Deus. Você entendeu? Presta atenção, gente. Presta atenção. Bruna falou pouco, mas falou tudo. Bruna, parabenizo você pela pessoa sensacional que você é. Seu canal não era para ter apenas 5 mil inscritos, 5 mil e poucos inscritos, não. Seu canal era para ter 1 milhão mais de inscritos. Pessoas iguais a você, a Aline Câmara, Elaine Souza, tá? Edson Toshio, Jason Ferrer, Antônio Miranda e demais racionais da internet que tem canais aí. Todos vocês que têm canais, esses canais teriam que estar acima de 1 milhão de inscritos. Não estou nem falando do meu. Claro, eu tenho 2 canais aqui, né? Agora, não é todo mundo que vai entender sua linguagem não, Bruna. Nem a minha, nem a do Ferrer. Porque o povo brasileiro é um povo místico. É um povo que tem a mentalidade desse rapaz aí. Se fosse cristão, estava bem melhor. Que merda, cara. O que tem de cristão aí sofrendo, gritando. E outra coisa, cristão perece mais do que um ateu. Por que eu vou dizer isso? Porque quando ele está passando por uma situação difícil em hospital, gritando pelo Deus e fazendo oração que não funciona, tá? Ele está 2 vezes atrás do ateu. Por quê? Porque uma, que ele está acreditando numa lenda e ainda fazendo sacrifício de oração, de outras coisas, de jejum, e nada acontece. A diferença é que o ateu não faz nada disso. O ateu já reconhece que a vida é isso, não tem outra coisa. Inclusive eu tenho um amigo meu, um ateu, que está hospitalizado. Quero mandar também um abraço. Hoje mesmo já falei no WhatsApp e perguntei por ele, que é o Cleiton, José Cleito. Ele está hospitalizado ainda, mas é um cara super racional. E ele sabe o que acontece lá no hospital. Ele está lá. E a maioria daquelas pessoas é a maioria cristã. E tudo sofrendo, gritando de dor. Em situações difíceis. Eu não estou torcendo aqui pelo sofrimento de ninguém. Agora, o que eu faço aqui é fazer o ser humano voltar para o estado de consciência. É o que Bruna está fazendo no canal dela. É o que Elaine está fazendo no canal dela. É o que Jane está fazendo no canal dela. As Janes, né? É o que todas essas mulheres maravilhosas que estão aí na internet estão fazendo. Tentando fazer o ser humano pensar. Mulheres e homens. Eu também estou aqui para isso. Pensar e analisar. Não é para tirar a fé de ninguém, não é para tirar a religião de ninguém, mas fazer o ser humano pensar.
Porque essa pessoa que colocou esta mensagem é assim. Com certeza essa pessoa está torcendo para que o Pirula não tivesse alta. Quando ela disse que o Pirula teve alta e a pessoa colocou lá esta frase, se fosse cristão, estaria bem melhor. Imagina o que passa pela mente deste infeliz, desta pessoa. A vontade é que o Pirula tivesse morrido. Eu penso assim. O que está na mente de um cristão é esse, que um ateu morra. Já o ateu não pensa isso do cristão. Eu não penso. Eu penso assim, que o ser humano, ele tem que estar com saúde, com muita saúde e boa memória para entender que a religião engana. Teve um que veio aqui falar comigo e falou uma besteira e achou que o que ele falou, ele estava vencendo. Que ele falou uma coisa que eu não esperava sobre o Deus dele. Ele não esperava o que eu respondi para ele. Que é assim, ó. Pode vir quente, que eu estou fervendo, meu amigo. Pode trazer a pergunta que querer para mim sobre esta mentira mística e mítica na mente humana. E o besta, o escravo de uma fé que não funciona e de uma religião que não funciona, veio falar para mim uma coisa. Falou para mim, olha, o meu Deus, falou para mim assim, o meu Deus é tão perfeito e tão completo, olha o que ele falou, tão completo, que até ateu ele fez, para não faltar nada mais neste universo. Se não existisse ateu, estava faltando alguma coisa. Então você é ateu porque isso prova que o meu Deus é completo. Aí tinha umas 3 pessoas que começaram a rir, né? Achando que ele tinha vencido. Aí eu falei, ah é? Então você está dizendo que Deus, ele é completo porque até ateu Deus fez para dizer que ele é totalmente perfeito e completo, né? Eu disse, então já que Deus é tão perfeito e tão completo a ponto de fazer ateu, então com certeza ele deve ter feito também um outro Deus com o mesmo poder dele para competir com ele. Ou então um outro Deus que seja mais forte do que ele está tentando vencer este Deus o tempo todo e não consegue. Ou seja, para Deus ser completo, então teria que ter também alguma coisa com o poder de derribar ele ao pecado, de tornar ele um ser sem poder nenhum. Não, aí já é outra coisa. Não, peraí, moço. Você está dizendo que teu Deus é completo. Se teu Deus é completo, se não falta nada, então com certeza teu Deus, ele tem essas limitações aí. Ele ficou com a cara mexendo. Tá? Porque ele disse para mim que Deus é tão completo que Deus fez até ateu. Ou seja, aí eu falei, se Deus fez ateu, porque ele queria que tivesse ateu, por que você quer que ateu não exista? Eu falei para ele, por que você quer? Que você tá lutando para ateu não existir? A todos os ateus reconhecerem o teu Deus e aceitar a merda que você acredita. Então eles vêm umas perguntas burras, achando que a gente não tem resposta. Por quê que eles querem debater com ateus e com agnósticos? Por que eles querem debater? Porque eles não conseguem provar o que eles acreditam. Eles querem debater. Eles acham que eles vão vencer debatendo. Tem um senhor que é um pastor. Até tenho uma consideração por ele. E ele me faz umas perguntas burras no WhatsApp, cara. E aí ele fala o tempo todo que ele tá esperando eu provar que o Deus dele não existe. Oh! Eu dou muita risada desse senhor. Mas esse senhor, ele é tão místico que ele diz que tem gente morando na lua e Deus levou ele. Olha o que é a mente de um religioso fanático. Deus levou ele, mostrou, Jesus mostrou que a lua é povoada. E que tem gente morando na lua e tem gente observando a terra. E que é por isso que os Estados Unidos levaram, né? Estados Unidos que tá no plural, mas é o país. Estados Unidos levaram o homem pra lua e o homem não voltou, porque descobriu que lá tem vilas de pessoas. E falou que todos são cristãos, crentes, estão
orando, intercedendo pela terra. Estão assim o tempo todo. Olha que loucura desgraçada na mente deste homem. Tá entendendo? Aí ele disse que eu tenho que provar que o Deus dele não existe. Eu digo, moço, onde é que ônus de provas é pra quem não acredita? Eu falei, o senhor da existência é um Deus na sua mente, acredita que ele existe, quem tem que provar é quem dá existência. Não é quem tira a existência. E o senhor chegar no tribunal, eu e o senhor, falei pra ele, se chegar no tribunal, eu e o senhor, aí o senhor dizer que eu cometi um crime. Aí eu digo, eu não cometi. Quem é que o juiz vai pedir prova? Vai pedir prova de quem? De mim? Que eu tô dizendo que não cometi? O juiz vai olhar para o senhor e dizer assim, o senhor tá dizendo que ele cometeu o crime? Então, o senhor prova que ele cometeu o crime porque ele nega o crime. Ele não tem direito de provar porque ele nega. Agora o senhor tá dizendo que ele cometeu. O senhor tem prova? Porque se ele tá dizendo que eu cometi, eu falando para ele, é ele que tá dando existência ao crime. Então quem tem que provar é quem acredita. Se ele dá existência a um Deus, na mente dele, como é que ele quer que eu prove que o Deus dele não existe? E eu que tenho que provar que o Deus dele, que ele inventou, não existe. Ele que tem que provar que a merda que tá na mente dele existe. Aí ele silencia de falar comigo um tempo. Depois ele volta a falar comigo de novo. Eu acho que ele fica pescando algum tipo de pergunta pra fazer pra mim, mas nunca vai ter, né? Como combater. Porque não consegue provar nada. Eu falei, moço, é simples. Se o senhor fizer acontecer apenas o que está escrito em João 14, 13. João 14, versículo 13. Aí eu deixo de ser ateu e vou servir o Deus do senhor. Eu vou estar lado a lado com o senhor. Está escrito assim, tudo que pedir em meu nome, no nome do Deus que ele acredita, crendo recebe. Para que o Pai seja glorificado no Filho. Tudo. Eu falei, então, quando o senhor estiver perto de mim, peça alguma coisa aí sobrenatural para acontecer na minha frente, para me surpreender, para me derribar, para mexer com a minha estrutura. Pede aí. Ah, não. Tá escrito lá. Que os sinais seguirão se crerem. Tá? Quem crê em mim fará as obras que eu fiz ainda mais. João 14, 12. Então, se eles não conseguem fazer acontecer o que está escrito no livro que eles acreditam, o que eles querem? Debate. Eles querem debater. Só que até em debate eles perdem. Porque o cara vem dizer para mim que o Deus dele é completo porque até ateu Deus fez. Eu falei, então tá bom, se Deus fez ateu, então Deus também deve ter feito, para ele ser completo, ele deve ter feito outro Deus. Deve existir outro Deus para combater ele também. Assim como o ateu diz que ele não existe, outro Deus também vai querer ser mais forte do que ele deve ter feito, para não faltar nada. Não existe, só existe um Deus. Eu falei, então tá faltando outra coisa aí. Então ele não é completo. Tem tanta coisa que falta, moço. Eu falei para ele, se eu for falar de coisas que faltam, que o seu Deus nunca fez e nunca vai fazer porque ele não está em lugar nenhum, são milhões de coisas. Então você vê que a mente do religioso ela é cauterizada. Aí o cara vai lá no short do canal da Bruna da Silva, ali, do canal Bora Opinar, e fala uma merda daquela. Quando ela diz, o Pirula teve alta, ele coloca lá, se fosse cristão estava bem melhor. Como se cristão fosse a melhor coisa do mundo, né? Aí o muçulmano ia dizer, se fosse muçulmano, estava bem melhor. Aí o hinduísta vai dizer, se fosse hinduísta, estava bem melhor. Aí o espírita vai dizer, se fosse espírita, estava bem melhor. E agora? O budista vai dizer, se fosse budista, estava bem melhor. Vocês estão entendendo? Que só puxa a brasa pro seu churrasco? Aí no meio cristão, quando ela diz, quando o cara diz se fosse cristão estava bem melhor, de que vertente então? Do adventista, assembleia, testemunho de Jeová, mormon, batista, presbiteriano, quadrangulista? Que vertente? Cristão no Brasil?
Ele estaria bem melhor se ele fosse cristão de que vertente? Porque o infeliz que colocou esta frase lá deve ser cristão de uma vertente específica, não de todas. Ou católico. Então, Bruna, parabéns pra você. Em poucas palavras, você deu uma resposta precisa e eu tive que fazer um vídeo pra falar sobre isso aqui e lhe parabenizar pelo seu trabalho, viu? Espero que você também cresça, porque você merece. Você é uma pessoa super, hiper inteligente e usa a inteligência. Usa a inteligência. Não é porque você é ateia que você é inteligente, não. É porque você usa a inteligência. Por isso que você é ateia. Não é porque você é melhor do que ninguém. Tem muitos cristãos, que se dizem cristãos religiosos, que são super inteligentes também, mas não usam a inteligência. Porque quando eu falo aqui sobre essa questão de inteligência, aí tem um colega meu que diz que eu puxo pro ateísmo. Não é não, cara. Imagine isso aí. Eu não tô puxando, não. Eu não me acho mais inteligente do que ninguém, porque eu sou ateu. Mas eu digo que, pelo menos, vê aí quem é que tá tendo mais racionalidade. É Bruna ou é essa pessoa aí? Não tô puxando, não, moço. O que eu quero dizer é o seguinte: quando você pensa e raciocina e observe a vida do jeito que a vida é, jamais você vai aceitar esse tipo de besterol. O cara, ele não vê o que tá em volta dele, ele não vê os cristãos que estão perecendo. Aí ele vai dizer, se fosse cristão estaria bem melhor. O Faustão, por exemplo, é cristão. Você não sabe. Se não for cristão, mas ele é religioso de qualquer jeito. Tá lá. Precisando de cirurgias e mais cirurgias, tá lá. Espero que ele tenha melhora. É um cara, um ser humano igualmente qualquer outro. Mas se não fosse o dinheiro, ele estaria morto. Aí agradece as mandingas, as orações das pessoas. O filho do Faustão tá lá pedindo oração na internet. Orem pelo meu pai. Como se oração servisse pra merda nenhuma. Então esperamos que a medicina cuide do pai dele e que o pai dele tenha melhora. E que viva mais na terra. Mas se não fosse a medicina e o dinheiro dele, ele não estaria vivo mais. Entendeu? É isso, é isso. E ele não é ateu. Vocês estão entendendo? Mas quando a gente ouve uma merda dessa, ou lê uma merda dessa no canal da gente, igual a Bruna leu no canal dela, a gente tem que dar uma resposta aqui. Fico por aqui, mas eu volto. Novos argumentos e novas indagações. Até o próximo vídeo. Pilastra da Verdade. Verdades do dia a dia, com Antony Galvão.